Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ângelo Canan e estamos aqui para a terceira parte do projeto de construção de um projeto completo com Clean Code, C Sharp, MVC, SQL Server, Entity Framework, Migrations, Unit Test, DDD, TDD, Mock, IOC, Structure Map, jQuery, Ajax, JavaScript e Bootstrap. Então, se você não acompanhou ainda a parte 1 e a parte 2, aqui estão os links. Eu recomendo fortemente que você as assista. Se você não quer assisti-las, entre no meu site e baixe o código-fonte da segunda parte para que possamos continuar a partir dele. Ok? Bom, hoje na parte 3 nós vamos falar sobre entities, as nossas entidades, as classes que representarão as tabelas no nosso banco de dados. Ok? Bom pessoal, aqui no nosso projeto tutorial e-commerce, vamos criar uma nova pasta chamada Entities. E aqui nós vamos criar a nossa classe que será a base para todas as nossas entidades, que será a Entity Base. Essa classe será pública para que todo mundo possa acessar e ela será abstrata, porque ninguém vai poder instanciar essa classe. Essa classe é só uma base para todas as nossas entidades. Nessa classe nós vamos ter uma propriedade do tipo int, que será o nosso ID. Teremos uma outra propriedade do tipo datetime, que será a nossa dt inclusão. E uma terceira propriedade, também datetime, só que no label, chamada dt alteração. Pronto, agora com nossa Entity Base, vamos criar a nossa primeira entidade, que será a usuário. Nosso usuário também será público e ele herdará de nossa Entity Base. Nosso usuário terá uma propriedade de CPF. Aqui nosso CPF já está todo tratado, porque é a nossa classe de CPF feita na última aula, certo? Aqui nela já vai tratar se o CPF tem 0 na frente, o CPF é válido. Por isso nós criamos os Valid Objects, para ter nossos tipos em todos os lugares. Qualquer lugar do sistema agora eu coloco CPF.get CPF completo, tem o CPF completo. Tem o CPF limpo, vejo se ele é um CPF de verdade, e etc. O nosso usuário terá um e-mail, também do tipo e-mail, que já faz todas as validações. E ele terá uma propriedade do tipo login, que será uma string. E uma propriedade do tipo endereço, que também é um outro value object criado na aula da semana passada. Então, todo mundo que quer ter um endereço, só colocar a propriedade endereço, ok? E uma outra propriedade do tipo array de byte, que será a nossa senha criptografada. E mais uma propriedade do tipo guide, que será o nosso token alteração de senha. Ok, pessoal? Lembrando que aqui não é a casa da mãe Joana, é um projeto em DDD. Todas as propriedades precisam ser privadas. Então, lembrando, nós precisamos sempre criar um construtor do tipo protected para o nosso Entity Framework e nosso construtor público. Quais campos serão obrigatórios para criar um usuário? No modelo antigo, chamado de bolovo, a validação seria somente na tela e talvez numa controller ou no CS do seu webforms, verificando as propriedades que precisam ser obrigatórias e depois atribuiria na nossa entidade. Aqui não. No próprio instanciamento da classe, nós colocamos as regras de negócio. Então, o que é obrigado? Obrigatório que ele tenha um login, um CPF, um e-mail
uma senha e que ele confirme essa senha. A confirmação de senha também, outra validação que é feita lá na tela, mas nós podemos trazer para o nosso domínio. Eu vi que muitas pessoas ficaram com dúvidas na aula anterior, o que eu testo no meu projeto, porque eles olham para a sua entidade e tem só as propriedades, todas públicas. E eles pensam no modelo antigo, de testar lá na tela, de testar na controller ou no CS. E o DDD não, ele propõe uma mudança, que você teste, que você reúna suas regras de negócio no domínio. O seu domínio vai ser sólido. Então, aqui no instanciamento do usuário, nós passamos o login, o CPF, o e-mail, a senha e a confirmação de senha e vamos testar isso daqui. Uma dúvida que eu vi que ficou da aula passada do TDD, como que eu faço para criar o teste antes de criar meu código? Igual eu expliquei na aula passada, não tem como você fazer isso completamente do zero. Então nós fizemos aqui, nós criamos a base da nossa classe, criamos a base do construtor, mas não criamos o código aqui de dentro. Então vamos lá criar os nossos testes agora. Então aqui no nosso projeto de teste, vamos criar uma nova pasta chamada Entities, seguindo o padrão do projeto principal. E vamos criar uma nova classe chamada usuário testes. Lembrando que ela tem que ser pública, precisa ter a notação de teste class. Vamos criar algumas propriedades para facilitar os testes. Então nós criamos aqui CPF, e-mail, login, senha, senha confirmação, todas privadas porque nenhuma outra classe de fora precisa acessar elas. Vamos criar um construtor para o nosso teste. Agora vamos criar os valores padrões para as nossas propriedades. Lembrando, galera, que eu copio e colo os códigos aqui para o vídeo poder ficar mais rápido, já que os códigos são um pouco repetidos. E vocês podem pausar o vídeo e poder estar olhando bem o que está escrito. Então, beleza. Aqui eu acabei de colar os nossos testes. Então, o que eu fiz aqui? Para criar o teste, precisa do test method. Para testar os campos obrigatórios, se eu passar um campo inválido, ele precisa me dar uma exceção. Então, expected exception, type of exception. Ok? Então, nosso primeiro teste, usuário, criação de um novo, CPF obrigatório. Passo como parâmetro nossas variáveis padrões, deixando somente CPF como null. No de login, passo todas as outras, deixando o login em branco. Na de e-mail, o e-mail como null. De senha, a senha em branco, e na confirmação de senha, a confirmação de senha em branco. Ok? Rodando nossos testes, todos falharam. Ok? Então vamos lá corrigir nossos testes. Então voltando aqui para o usuário, o que nós vamos fazer? Para agilizar um pouco, eu vou colar os nossos métodos de set. Então eu criei aqui um public void set login, que recebe uma string login. O que ele faz? Chama a nossa classe guard e o nosso método for null or empty default message, passando o nosso login e o nome da propriedade para poder estar gerando a exceção. O set CPF recebe o CPF, vê se o CPF é null, então lança uma exceção, CPF é obrigatório. O e-mail, nós temos o set e-mail, recebe o e-mail, e-mail igual a null, lança uma exceção, e-mail obrigatório. E o set senha, nesse caso aqui, ele é privado. Todos os outros são públicos, mas o nosso set senha é privado. Por quê? Para a senha, ninguém vai poder chegar alterando a senha passando uma senha qualquer. Nós vamos criar daqui a pouco as validações da senha, certo? Esse privado somente nosso construtor vai ter acesso, que é setar a senha inicial do usuário, ok? Então aqui o que ele faz? Ele vê se a senha é obrigatória e se a confirmação da senha é obrigatória, ok? Então agora nós precisamos chamar esses métodos aqui no nosso construtor. Passamos os nossos métodos aqui para o construtor, passando as variáveis que recebemos dele. E agora vamos rodar nosso teste novamente. E voilà, todos os testes passaram, ok? E estou testando tudo para ver que o nosso projeto ainda está todo em ordem, o e-mail, CPF e todas as nossas classes, ok? Então, voltando ao nosso teste, isso que é o
baby step, criar o teste antes de criar o código, ok? Bom, agora nós vamos criar o teste para validar se o que nós estamos passando por parâmetro está sendo atribuído em nossas propriedades, ok? Então, primeiro, criei um new CPF, não espero uma exceção, ok? Então, nós instanciamos um novo usuário, passando todos os nossos parâmetros, e eu vou usar aqui a classe assert.arEqual, passando o nosso CPF como valor esperado, e o nosso usuário.cpf como valor real. Ok? Os dois vão estar igual para o teste passar. No new login, nós fazemos a mesma coisa, passando o nosso login esperado e o nosso login atual, que está no usuário. Ok? No e-mail, a mesma coisa. Passamos nosso e-mail esperado e o nosso e-mail atual. E nossa senha nós fazemos um pouco diferente. Nós usamos a classe assert.isNotNull. Porque a senha será criptografada. Então eu não tenho como recuperar ela para comparar com a senha que eu passei. Então eu só vou verificar se foi atribuído uma senha no nosso array de byte. Rodando todos os nossos testes. Todos os testes de atribuição falharam. Então, voltando à nossa classe do usuário, vamos corrigir isso. Então, login, nós colocamos o login igual a login. Ah, não sei o que eu testo, meu Deus. Bom, se na sua empresa tem alguma regra de negócio sobre login, você coloca ela aqui. Assim como eu coloquei que a nossa regra, o login tem que ser obrigatório, você põe as suas regras aqui antes de atribuir o login ao seu login, ok? No CPF, a mesma coisa, você faz, o CPF tem que ser de tal estado, então o final você verifica aqui. O e-mail, o e-mail tem que ser o e-mail da empresa. Tem uma série de e-mails, onde você vai validar? Aqui também. Então nós vamos colocar aqui CPF igual a CPF, e-mail igual a e-mail, e a senha, eu coloquei senha igual criptografia helper.criptografar senha passando a nossa senha. Essa classe criptografia helper está no nosso projeto helper, e o que ela faz? O método criptografar senha recebe a senha e passa para o método criptografar, que pede um salt. O que é esse salt? Salt é geralmente um texto que você acrescenta às suas senhas para que fique mais difícil de um robô conseguir descobrir qual que é a senha testando vários hashes automaticamente. E aqui é um método simples de criptografia, que vai retornar o nosso array de bytes, ok? Rodando nossos testes. Todos os testes passaram, ok? O que mais nós podemos testar aqui no nosso projeto? Nosso login e a nossa senha. Nosso login aqui está livre como uma string, então qualquer um pode chegar aqui e colocar uma string de 1 caractere ou de 1000 caracteres. Então o que nós vamos fazer? Então eu criei aqui uma constante do tipo int login min value e um login max value, 6 caracteres e 30 caracteres. E para senha a mesma coisa, senha min value e senha max value, 6 e 30. Okay? Voltando aqui para os nossos testes, eu criei um teste para o login, set login min value, passando 5 caracteres, esperando uma exceção. Criei um set login max value, passando 31 caracteres, esperando uma exceção. E criei o da senha, também passando 6 caracteres, esperando exceção. E da senha, valor máximo, 31 caracteres, esperando também uma exceção. Rodando todos esses testes, todos os testes falharam. Ok? Então vamos voltar para a nossa classe de usuário. Então aqui no nosso login nós vamos utilizar a classe guard string length, passando o nome da propriedade como login, passando o login em si, o valor mínimo do login e o valor máximo do login. Ok? E para a senha a mesma coisa. Passamos o nome da senha,
o valor mínimo da senha e o valor máximo da senha. Rodando nossos testes. Todos os nossos testes falharam. Por quê? Olha a mensagem, login deve ter de 6 a 30 caracteres. Então, voltando aqui no nosso usuário teste, o valor default do login é admin. Então, vamos trocar para admin teste. Rodando novamente os nossos testes. Todos os testes passaram. Voltando à nossa classe de usuário, o que mais nós podemos testar aqui? Se a senha e a confirmação de senha confere. Então, o que nós vamos fazer? Aqui no nosso teste, vamos criar mais um teste. O método vai esperar uma exceção, ele vai se chamar usuário set senha, senhas não conferem. Então, nós vamos passar uma senha teste e uma confirmação de senha blá 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 blá. Rodando o nosso teste, ele falhou. Voltando para o usuário. Então, para corrigir isso, nós vamos chamar a nossa classe guard, o método arequal, passando a senha, a confirmação de senha e a mensagem de erro, as senhas não conferem. Ok? Rodando o nosso teste. Nosso teste passou. Então, galera, veja quantos testes nós já conseguimos criar. Você pode até se perguntar se aqui, nesse de atribuição, não poderia criar um teste só, verificando todos. Você pode. Mas se você tem um teste só, fazendo várias verificações, você não vai saber aqui ao certo qual foi o que deu erro. Você separando, você sabe exatamente qual que deu erro. Então, como vai funcionar a alteração de senha do nosso projeto? Vai ser da seguinte forma. O usuário vai poder alterar a senha de duas formas. Uma, tendo a senha atual, aí ele passa uma nova senha e a confirmação de senha. Nós validamos a senha, verificando se a senha que ele passou não está vazia e não é nula. Criptografamos a nova senha, verificamos se a senha é igual à senha criptografada. Se não for, vai lançar uma exceção, senha inválida. E aí, a senha estando válida, nós vamos setar a nossa senha, que é o nosso método privado. Se ele não tem a senha, como que ele faz? Primeiro ele chama o método gerar novo token de alteração de senha, que vai pegar o nosso token e gerar um guide.newGuide. E a gente retorna esse guide para poder mandar um e-mail, ou mandar um SMS, mandar o que for, ok? E o outro método de alterar senha, recebendo esse token do usuário, a nova senha e a confirmação de senha. Nós verificamos se o token que recebemos é igual ao token de alteração de senha. Se não for, nós lançamos uma exceção, token para alteração de senha inválido. Aí nós passamos para o set senha, a nova senha, a confirmação de senha e geramos um novo token de alteração de senha para que o mesmo token não possa ser utilizado novamente. Ok? Então, para esses métodos aqui, fica como lição de casa vocês criarem os testes. Então, eu espero que vocês tenham conseguido enxergar como, fugindo do modelo antigo, onde as suas entidades elas são anêmicas, você tem somente as propriedades e elas não fazem nada. Sua classe não tem métodos. Sua classe só tem propriedades estáticas e uma controller. Em uma outra camada você vai estar inserindo diretamente, fazendo as validações nos seus métodos. No DDD é diferente. A sua classe ela é responsável por ela mesma. Só ela conhece as regras de negócios referentes a ela. Você pode criar mais regras de negócio aqui, por exemplo, se a senha tem que ter caracteres especiais, tem que ter caracteres minúsculos e maiúsculos, você pode estar colocando todas as suas regras aqui e elas vão ser refletidas para o sistema todo. E aí depois na sua camada de visualização, você fica tranquilo, você pode conectar com N camadas diferentes, porque o seu domínio está sólido, o seu domínio está bem testado. Ok, pessoal? Eu tinha prometido o Migrations para essa aula, mas como ficou um pouquinho comprida,
que como algumas pessoas ficaram com dúvidas do que testar nas suas classes, de como implementar o TDD, então eu quis fazer esta aula bem passo a passo, rolando um pouco de código para ficar um pouco mais rápido, porque ninguém merece aqui ficar 3, 4 horas vendo digitar código, ok? Então é isso, pessoal. Não fiquem sem fazer os testes para esses métodos de alteração de senha. Vocês precisam praticar, só ver os vídeos não vai fazer com que vocês aprendam. Vocês precisam pôr a mão na massa, digitar, testar, praticar o TDD, cria só o básico da sua classe, cria o teste, tenta cenários diferentes, porque é só praticando que a gente aprende, ok? Quinta-feira eu vou lançar uma nova dica rápida, então fiquem ligados no canal. E para terça-feira da semana que vem, eu vou estar configurando o Migrations. Muito obrigado por assistir esse vídeo, ajude o canal a continuar, deixe suas sugestões nos comentários, se inscreva, dê like e compartilhe em suas redes sociais. Curta minha página no Facebook, facebook.com/angelocanadev, entre no meu site angelocana.com.br, mande e-mail para angelocana@gmail.com se estiver precisando de alguma consultoria, de desenvolvimento de algum projeto ou de treinamentos. Estamos aí para ajudá-los. E siga-me no Twitter, @ocanaangelo. Então é isso, pessoal. Abraços e tchau!